Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Nando aqui, trazendo uma notícia que eu acho bem interessante para muita gente aqui que acompanha o canal, que está aqui ligado nas notícias também e está querendo saber de novos projetos, novos concursos e tudo mais. É uma notícia aqui bem interessante. Vocês estão vendo aí na tela de vocês o ministro da Educação, Camilo Santana, e ele anunciou ontem, esse anúncio foi feito ontem, no dia 31 de outubro. Então foi ontem, 31 de outubro, a notícia saiu às 17h04. A notícia é que o MEC, vai fazer um concurso, fará um concurso unificado e também um pé de meia para professores em 2025. Olha, a notícia basicamente traz a seguinte informação, que o projeto ele pretende fazer um concurso nacional, isso com a colaboração, é claro, dos estados e municípios, até porque a educação, como nós sabemos, ela é compartilhada, a obrigação da educação ela é compartilhada com estados e municípios, então os municípios eles ficam com a educação, basicamente o ensino fundamental 1, a educação infantil e ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Os estados ficam basicamente com o ensino médio, obrigatoriamente com o ensino médio, enquanto que o governo federal ele fica ali mais centralizado, mais focado na educação superior. É claro que há outros pormenores dentro da LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, em que permite aí esse compartilhamento ser flexibilizado um pouco entre os estados, os municípios e o governo federal. Mas, no entanto, é um concurso unificado, que ainda não está claro se vai ser um concurso para professores se tornarem efetivos da administração estadual, federal, municipal, porém, como a gente sabe, deve ser sim um concurso aí que vai unir, ou seja, que vai trazer novos professores para serem professores da rede estadual ou municipal, até porque cada um fica com uma responsabilidade e o governo federal ele não vai querer atrair tudo para si, porque senão a responsabilidade vai ficar só com ele. Então, com certeza é unificado, mas os professores vão ser direcionados aí para os municípios, os estados, e até mesmo para alguns institutos federais. Vou ler aqui a notícia com vocês para vocês acompanharem também. O ministro da Educação planeja lançar em novembro de 2024, esse mês ainda, um concurso unificado voltado para a contratação de professores em todo o Brasil. O ministro da Educação, Camilo Santana, revelou que o novo concurso, já é apelidado de Enem dos professores, visa valorizar carreiras de licenciatura e deverá ter adesão voluntária de estados e municípios. Aí vai ter a adesão voluntária, então, dos estados e municípios. Um detalhe sobre isso aqui é que fala disso aqui, pé de meia, pé de meia. O que é pé de meia? Pé de meia. Pé de meia é um programa que já existe, aqui pelo menos no estado da Bahia já existe esse programa, e ele funciona da seguinte forma. O pé de meia, ele dá aos alunos de baixa renda uma bolsa, que é um valor mensal, e isso ajuda a mantê-los na escola. E agora o governo federal ele pretende, junto com esse concurso unificado, abrir também a possibilidade de contratar ou incentivar, melhor dizendo, novos jovens a serem professores, fazendo com que eles tenham um valor mensal, o que vai ajudá-los vai incentivá-los a entrar nesse projeto. A ideia é essa. Então aqui, a previsão do início é para 2025, quando o projeto deverá impulsionar a formação de novos profissionais da educação básica. Durante a reunião ministerial do G20 da Educação, realizada em Fortaleza, Camilo Santana destacou a relevância do projeto para o reconhecimento dos professores no Brasil. Então, agora em novembro, o presidente deverá lançar esse conjunto de ações que, em um dos pontos, é um concurso unificado para professores do Brasil. E, claro, que vai ser por adesão das redes.
eu acho que é importante a sociedade compreender a importância do reconhecimento da valorização dos professores no país, declarou a jornalista. Isso aqui então foi o que disse o Camilo Santana, né? E aí a notícia ainda fala aqui, ó, que falta no mundo 44 milhões de professores, e no Brasil falta até 235 mil professores na educação básica. A educação básica é uma das áreas mais difíceis da educação, justamente porque ela pega ali o jovem, a criança no estado inicial, sem saber ainda ler e escrever, e leva ela até o 9º ano do ensino fundamental. E para chegar lá, o aluno deve estar com plena capacidade de leitura e reflexão sobre texto, sobre a sociedade onde ele está. Diante da internet e das novas tecnologias, os jovens têm se tornado mais resistentes a esse tipo de educação em um modelo que já tem séculos. Então aí essas novas tecnologias, elas são mais rápidas, mais aceleradas, elas são mais também sensacionalistas, né? Enquanto a escola é aquele modelo de pensar, de refletir, de avaliar, que para ensinar ciência precisa de tudo isso, né? E o jovem, ele, nas redes sociais constantemente, jogos e tudo mais, ele tem um pensamento muito acelerado, mas isso tem demonstrado que não é útil para quando você vai aprender coisas como ciência, que precisa de reflexão e de paciência, e o jovem não tem. Então por isso que é muito difícil os professores, um dos motivos, né? É difícil os professores controlarem os jovens. E como a gente tem uma sociedade também extremamente violenta, uma sociedade extremamente desigual, isso também acelera que o jovem tenha um desinteresse pela escola, já que é uma sociedade, assim, no modelo que a gente chama de capitalista, né? Um modelo em que o que vale é o dinheiro, e acaba desestimulando muitos jovens a procurar uma profissão como a de professor, ou se formar realmente, ou atrair, no caso das escolas e dos governos, atrair professores para ensinar os jovens, uma vez que os salários são baixos realmente, e acabam que, comparando com a quantidade de trabalho que o professor vai ter com o salário, é muito baixo. E aí normalmente as pessoas tendem a ter a busca por uma outra profissão que renda mais, até ser comerciante, né? Aqueles que conseguem vão, aqueles que não conseguem, eles permanecem sendo professores, mas todos nós que somos professores sabemos que é muito difícil, né? É muito difícil ser professor em uma sociedade em que o valor do professor é muito baixo, né? Baixo no sentido de o valor do trabalho, melhor dizendo, do professor é muito baixo, né? É muito complicado. E daí o governo agora tenta atrair novos professores com esses programas, né? Então o MEC, além do concurso unificado, o MEC vai lançar então o pé de meia da licenciatura, ou seja, uma iniciativa que busca atrair jovens para a carreira de docente, ao oferecer bolsa de apoio para ingressantes no ensino superior, porque os cursos de licenciatura eles têm perdido muito o ingresso de novos pretendentes. Esse número tem caído ano a ano, né? Então o objetivo é fortalecer então o ingresso e permanência dos futuros professores na licenciatura, reduzindo o déficit na formação de docentes qualificados no país, né? A capital, Fortaleza, Ceará, recebe entre 29 de outubro e 1º de novembro o evento Ceará Centro Global de Educação, promovido pelo MEC, está acontecendo ainda, né? O encontro reúne o ministro da Educação das maiores economias mundiais, com foco na valorização de professores, digitalização dos conteúdos pedagógicos e aproximação entre escola e comunidade. Ao final de 2020, a final do G20 da educação, os líderes deverão lançar um relatório com diretrizes para o setor em 2025. Então aí vai sair um relatório, no final vai sair um relatório, e nesse relatório deverão constar lá, lançar diretrizes para o setor da educação. Tomara que melhore mesmo, né? Porque é muito difícil. Os governos normalmente eles
Tá aí Camilo Santana novamente. Os governos normalmente eles fazem muita contratação de professor no nível precário, né? Eles contratam e aí os contratos são temporários e demora para lançar os contratos efetivos. E os contratos temporários eles têm o mesmo grau de, ou semelhante ou próximo, os graus de dificuldade para ingressar professores ali nas redes. Tem um grau de dificuldade muito alto e depois o professor é dispensado e ele fica, e isso piora também a qualidade da educação, porque o professor fica em busca de uma vida melhor ou de estabilidade e eles fazem muito contratos que chama contratos REDA ou contratos de um regime especial de administração, ou seja, uns contratos temporários com os professores, e aí circula muito o professor não se estabelece logo de uma vez, e isso acontece, né? Acontece na Bahia e certamente acontece em outros estados aí, também acontece nos municípios, né? Ao invés de contratar os professores, eles ficam fazendo um processo REDA, ou então faz os concursos e não chamam todos, e a gente tem visto isso acontecer também. Então, e aí isso acaba espalhando essas informações pelo Brasil, e aí o jovem que está começando sua vida agora, ele não quer começar nesse meio, né? Porque assim, profissão, não que as outras profissões sejam uma maravilha, claro que não são, né? Claro que melhorou também muito a educação, no sentido de o setor de educação, os professores ganham um pouco melhor, mas ainda comparativamente com outras profissões, pelo número de horas trabalhadas, as profissões com grau de especialização que os professores acabam tendo que ter, né? Eles ganham sim pouco, né? Ganham abaixo ainda do que os outros ganham, né? Então tá aí, pessoal, a notícia. O MEC fará então um concurso unificado para contratar professores, né? E incentivará através de uma bolsa, essa é a pretensão, que eles chamam de pé de meia, para professores em 2025. Então valeu, eu espero que você tenha percebido aí essa notícia. Eu li essa notícia aqui do canal, vou dar aqui os créditos para o canal Sagres Online. E é isso, continue aí conosco, tem bastante material aqui no canal. Se você quiser, deixe aí sua inscrição e seu like. Valeu, um abraço.